Pessoal, boa noite, tudo bom? Já vamos começar aqui com a live, só estou esperando o Caio entrar e a gente já começa. Deixa eu ver se ele já está online aqui. Só um minutinho. Tô aqui. Obrigado aí, pessoal, Guilherme, todo mundo que está entrando. Fiquem à vontade e enchem de perguntas, pessoal. Curtem, compartilham, fiquem à vontade. Fala aí, Eric, boa noite. Tranquilo? Fala, Caio, tudo bom? Como vai? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, cara. E você? Maravilha, tô ouvindo bem também, cara, tudo certo. Como é que estão as coisas aí, tudo bem? Dia Firme, cara. puxado no mercado hoje? Oi? Dia puxado no mercado hoje? Pô, hoje até que foi tranquilo, né, cara? Quando é alta, assim, mole, Aí é bom. mole é bom, né, cara? Não, pô, tranquilo, tranquilo. Mas vamos lá. Pessoal, só me apresentando ainda para quem não me conhece, eu me chamo Eric Leopoldo Enck, eu sou assessor de investimentos hoje pela Liberta, que é um dos maiores escritórios hoje de renda variável no Brasil, né, representando a XP Investimentos. E hoje eu trago o Caio, que é um grande amigo meu, também cliente, né, de certo modo aí de curto espaço de tempo, pela corretora. Ele está traçando outros planos aí sozinho, né, de forma autônoma, isso é muito legal, mas ele também trabalha com o mercado financeiro. Caio, por favor, se apresente aí para o pessoal e depois, em sequência, a gente vai apresentando os conteúdos. Então, pessoal, hoje vai ter bolsa, vai ter fundo imobiliário, vai ter opções. Vamos falar de estratégia também de carteira, por que faz sentido, além de um cliente, do investidor no geral, querer operar e também montar um portfólio de investimentos a longo prazo. Tá? Então, Caio, por favor, e a gente vai começando. Pô, valeu, Eric. Sempre um prazer esse bate-papo com você, cara. Um cara que conhece pra caramba. Como você disse, né, meu nome é Caio Jevu. Eu atualmente sigo uma carreira na trajetória na Bolsa também, de forma independente. Não sou vinculado a nenhuma empresa assim como você, XP, Liberta. E tanto opero para mim, quanto eu ensino as pessoas a começar no mercado de renda variável, né? O que que é a bolsa, onde Uhum. investir, o que que é cada coisa. Eu dou o passo a passo, eu ajudo as pessoas que não sabem nada, né? Eu costumo falar que eu tiro a pessoa do zero até fazer o primeiro investimento. Então, basicamente, essa que é a minha linha hoje, né? E eu sou um cara que gosta É, de fundos imobiliários, né? Acho que é sim, um produto muito legal aí no mercado para quem está começando. Então, acho que é uma das coisas que eu gosto de falar também. legal, perfeito. E é basicamente quase o nosso mesmo trabalho, né? Só muda só muda um pouquinho a dinâmica, então praticamente é quase a mesma coisa. Mas, Caio, vamos lá. Pessoal, para quem tá começando, então, a ideia principal por trás disso em relação ao vídeo, tá? É a gente trazer para vocês o quê? A importância de trazer os investimentos e como fazer uma alocação de carteira, uma alocação de portfólio, né? Para começar, então, nada do que a gente falar aqui é uma recomendação de compra ou venda ou algum tipo de análise financeira, que fique muito claro, isso é meramente educativo. Caio, em relação ao meu trabalho hoje, o que eu vejo muito com as pessoas, né? As pessoas não têm um planejamento de quanto elas conseguem aportar ao mês, quanto elas conseguem poupar, que tipos de produtos elas se sentem mais confortáveis a investir e algo do tipo. Tá? Então, quando eu vou olhar para o investidor que ganhou uma herança, ou daqui a pouco consegue resguardar a parte do salário mensalmente, ou vendeu sua empresa e tem uma participação boa para agregar no mercado, eu sempre trago a dinâmica do dia a dia para o investidor. Né? Primeiro, capacidade de poupança mensal, organizar as finanças primeiro de tudo, né? Sair, se livrar das contas, tentar sair um pouco mais das dívidas. Quando a gente para pensar para isso, a gente já consegue ver o quanto eu estou gastando ao mês, o quanto eu consigo poupar e qual o tamanho da minha fonte de renda de trabalho eu consigo promover. Né? Um ponto também, uma curva que muitas pessoas param, se esquecem isso um pouco em relação ao capital humano versus o capital financeiro, que eu acho que até eu já comentei isso contigo em outras lives. Por que isso é importante? Poucas pessoas hoje elas acabam percebendo que quanto mais velho, menos força de trabalho e menos produtividade a gente consegue agregar ao mercado. Né? E quanto mais jovem, menos capital financeiro a gente tem. Então, de certo modo, é uma proporção. E aí a gente para pensar no modo de alocação de carteira do investidor. Qual é a minha idade? Quanto que eu disponho hoje para correr riscos dentro do mercado? E hoje mesmo até a renda fixa, de certo modo, tem seus riscos. Né? A gente viu isso em um cenário de crise quando o coronavírus veio de certo modo, destabilizou muitos fundos de renda fixa e fundos atrelados a títulos públicos e títulos privados. Tá? Então, quando eu paro para pensar numa simulação de portfólio para algum cliente,
eu sempre vou começar a pensar por esses pontos, tá? Que são primordiais. Estratégia, planejamento de anos, quantos porcentagem da carteira a gente vai separar para uma renda fixa, uma renda variável, commodities, por exemplo, alternativos. Porque qual que é o intuito hoje de montar um portfólio diversificado? Tá? No momento que tu tem um ativo que está rentabilizando, que está te performando bem na carteira e outro que não está, tu consegue encontrar um equilíbrio. Então, enquanto uma ponta está caindo, a outra está subindo. Se tu alocar 100% do capital hoje em 2, 3 empresas e todas elas acabarem caindo 50%, 60%, tu vai ver seu capital deteriorando. Agora, se tu começar a alocar teu portfólio e parcelas dentro desses teus investimentos em dólar, em ativos menos correlacionados com bolsa brasileira, ou com ativos que tu consiga encontrar uma não correlação, né? Eles dizem hoje que é muito importante tu não ter ativos muito correlacionados, porque isso no longo prazo tende a tua carteira ter menos volatilidade e, de certo modo, tu consegue encontrar mais consistência dentro de retornos mensais mais constantes, né? Então, quando eu paro para verificar a carteira de um cliente, eu sempre pergunto esses pontos, né? Hoje, em relação ao meu dia a dia, eu atendo muitos clientes que operam no mercado financeiro. Então, eu vou ter que ter essa dinâmica de saber assessorar uma pessoa, tanto nas operações do dia a dia, no mercado, com plataforma, com essas questões, quanto mostrar a importância para ela de que, além de operar em bolsa, além de realizar trade, a pessoa tem que ter um capital reservado para uma alocação de carteira eficiente. Em algum momento da vida ela vai ter uma família, ela vai ter um trabalho, vai ter um carro, vai ter suas economias todas e ela vai ter que preservar isso e vai ter que acumular patrimônio a longo prazo. Até mesmo os grandes traders hoje, né? O Stormer, o Ogro, por exemplo, os mais comuns hoje no mercado, eles também têm sua carteira de investimentos, né? Então, queria fazer essa breve introdução em relação a por que eu acho importante e como a gente faz essa montagem, né, de portfólio de certo modo. Mas, cara, se quiser complementar, fica às ordens, cara. Beleza. Eu vou voltar um pouquinho lá no começo do que você comentou sobre a parte de educação financeira, né? A pessoa Sim. ter o controle, que eu acho muito importante, saber quanto que você gasta e saber quanto que você ganha. E, além disso, cara, uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu faço para mim desde quando eu entrei no mercado, é o seguinte. Vamos supor, peguei meu salário do mês agora, vou fazer um planejamento do mês. Eu sei quanto que eu tenho de despesa, eu sei quanto que eu tenho para rodar o mês, para fazer, tipo assim, gastar com o que eu quiser, né? Que é o dinheiro que eu chamo de torrar. Mas, principalmente, eu faço meu aporte no começo do mês, cara. Quando eu peguei minha grana ali, eu divido tanto isso é para conta, isso é para outra conta e isso aqui é para meus investimentos. Então, eu vou ali de forma regrada, cara. Todo mês eu faço os aportes no começo. Porque eu sei que se eu deixar para o final do mês, eu vou gastar um pouco mais do que eu deveria e vai sobrar menos para os investimentos. E quando eu Sim. monitorar minha carteira, aquela meta que eu tinha estipulado, aquele planejamento de aportes, não vai ser seguido, eu não vou ter a performance que eu gostaria, né? Não vou ter conseguido fazer todos os aportes. Enfim, a pessoa no mercado ela tem que ser disciplinada, cara. Tem que ter disciplina e não pode fugir disso. Se você traçar um plano, tem que se comprometer fielmente em fazer aquilo. Eu acho que uma das melhores Sim. formas de começar é sempre a gente se comprometer em fazer um aporte mensal ali, né, sempre que possível, dentro do planejamento de cada pessoa. E outra coisa, Perfeito. cara, é o seguinte, essa diversificação aí, ele é tudo, né, cara? Porque, você pensou, quem entrou comprado aí no começo da pandemia, comprado só em empresas aéreas que caíram 80%, esse cara, pô, o psicológico do cara foi pra vala, Sim. não tem como. O cara tem que ter Sim. diversificar o capital, né? É aquela É, história que o pessoal sempre fala, né? Não carregar todos os ovos numa cesta só, porque se a cesta cair no chão, sim. os ovos quebram de uma vezada só, né? A gente não tem Sim. segurança, né, nas nossas operações. E fazendo só um adendo em um ponto que tu falou, a gente brinca, né, em relação a essa questão das empresas aéreas, mas para quem não sabe muito do mercado, as companhias aéreas, como elas tratavam muito em questão de viagens, transporte de passageiros, com a questão do coronavírus, isso parou. Então as ações dessas companhias despencaram muito de valor, né? Chegaram até a quebrar, de certo modo, algumas pessoas que tinham mais investimentos alocados nesse tipo de empresas, tá? O Caio falou um ponto muito importante em relação à diversificação, tá? Sempre que a pessoa vai olhar, tanto como investidor brasileiro, somente no Brasil, a não ser que a pessoa também tenha seus investimentos em dólar no exterior, e isso eu digo pensando já como investidor global, né? Mostrando a importância de acessar todo mundo, que hoje no Brasil, infelizmente, a gente não consegue, de certo modo, né?
até por alguns produtos, mas de certa maneira é muito custoso. A gente vai chegar lá mais para o final da live, a gente comenta sobre isso. Quando eu vou olhar uma questão de macroeconomia, eu sempre vou olhar o quê? Taxa de juros, inflação, desemprego, mais esses principais três fatores em relação a isso, né? Vou ver alguns indicadores em relação também ao consumo, a taxa do PIB, quanto que aquele país tem de crescimento anual, quanto que ele consegue gerar comparado a outros, né? É claro que emergentes, falando em relação a esse ponto agora, em uma montagem de carteira, isso falando nacionalmente para o investidor normal brasileiro, ele vai comprar uma renda fixa de banco, de uma empresa privada, ele vai acabar colocando em fundos imobiliários hoje e ações do Brasil, porém, é importante, e a gente viu isso durante a crise do coronavírus, que o investidor, mesmo varejo, regular, ou até mesmo pessoa de alta renda, setor private, tem investimentos no exterior. E isso a gente já começa a pensar com outro sentido de analogia. Por qual motivo? Você vai estar exposto ao dólar. Quando tu vai estar exposto ao dólar, tu vai pensar, ok, eu tenho de 10 a 20% do meu patrimônio todo exposto em uma moeda forte, mundialmente transacionada, diariamente entre grandes economias, né? Dentro dessa cesta, como é que eu vou dividir isso em emergentes? Eu vou comprar Índia, eu vou comprar Rússia, Coreia, Brasil, eu vou alocar um pouco na Europa, na América Latina, então como que eu vou formar esse blend, né? E é isso que a gente vai tratar um pouco nessa call, mais para o final a gente vai falar um pouco de produtos, mas eu quero compartilhar com o Caio, com todo mundo, alguns sites que hoje é gratuito para todo mundo conseguir simular exemplos de portfólios, encontrar sites em que consegue ver indicadores econômicos de todos os países do mundo atualizados mês a mês. Então, isso às vezes é um acesso que pessoas pagam caro para isso em casa de research e a gente acaba dando de graça para todo mundo, né? Porque está aberto ao público, é só acessar a internet, mas às vezes não tem um acesso a muita informação de forma rápida e precisa e isso acaba sendo prejudicial, né? Mas, Caio, tratando cara, deixei meu computador aberto aqui, ó, você vai falando, eu só vou nos sites. Não, por favor, tranquilo. Mas, Caio, comenta pra gente então, se quiser comentar isso que eu falei em relação à montagem de portfólio, alocação, cenário macro, não sei se tu quer dar alguma palhinha. Então, em relação à parte de montagem de portfólio diversificado nas ações brasileiras, né, eu sempre busco fazer o seguinte, cara, quando a pessoa está começando. Eu exponho para a pessoa, primeiro, a gente tem poucas ações no país, né, em relação aos Estados Unidos e outros países. Então, nós temos poucas ações. Então, eu procuro aqui listar duas, três de cada setor e mostro todos os principais setores que a gente tem na Bolsa hoje, né? Saneamento, saúde, companhias de energia, varejo, as tech, né, fintechs, bancos, enfim. Mostra um pouquinho de tudo para a pessoa começar a entender como é que é a dinâmica da coisa, né? Como é que os setores se dividem, a parte do setor ser cíclico ou não cíclico, uma empresa que é agro, uma empresa que é tech, uma empresa que está muito grande, que já não tem tanto crescimento. Então, primeiramente, é isso, mostrar como é que é o comportamento de cada setor, né? Uma empresa que cresce, tem uma tendência de crescimento muito alta, outra que tem que fazer o que a gente chama de trend following, né? Que seguir a tendência. Tem hora que você está subindo, tem hora que está caindo, ela não é muito regular, né? Enfim, explicar justamente isso, né? As principais expectativas que a gente pode criar para determinados ativos, né? Que às vezes a pessoa quer entrar na bolsa com a expectativa um pouco distorcida. Então, quando a gente mostra o setor, mostra o histórico, a pessoa consegue focar a realidade de uma forma menos distorcida, né? Consegue criar expectativas mais facilmente atingíveis na bolsa, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com isso, porque às vezes a pessoa fala, vamos expor ao dólar, isso vai me dar um baita de um resultado. Não, você tem que olhar, cara, como é que é a média dos retornos, qual é o setor que você vai se expor lá no dólar, porque mesmo lá nos Estados Unidos também tem empresa que não é tão legal assim investir, né? Não é só escolher dólar, não é só escolher uma empresa da Europa que você vai estar feito. Tem muita coisa aí que a gente precisa ver. Muitas distorções que acontecem no Brasil acontecem no mundo afora também, né? O mercado ele é irracional, não só no Brasil. Sim, é aquela famosa história clichê, né, que todo mundo fala. Quando Estados Unidos, né, ou quando a maioria dos outros países que são mais envolvidos que o Brasil dá um espirro, o Brasil sofre uma pneumonia, né, um resfriado todo. Então, acaba sofrendo. É que, para quem não sabe, né, pessoal, eu sempre gosto de trazer um lado mais da psicologia, a questão dos investimentos. Então, quando tu vai alocar um portfólio em ações, tu tem que entender a finalidade disso por trás.
As pessoas acham que hoje elas vão colocar R$ 1.000 na bolsa e vão tirar 1 milhão daqui a 5 anos, né? De repente pode até acontecer, se pegar um case de turnaround, enfim, ver uma virada forte, mas é muito difícil, né? Brincadeiras à parte. Por que nem a gente falou no início da live, por que é tão importante a gente fazer aportes mensais? Porque quando tu faz aportes mensais, tu calcula quais empresas tu vai comprar, a que preço tu vai acabar comprando essas empresas, quais os fundamentos econômicos dessas companhias, ou seja, essa empresa tem um balanço forte, ela tem uma baixa dívida, como está o lucro dela, quanto que ela consegue retribuir aos acionistas delas em relação ao lucro que é investido. Essa empresa tem só operação no Brasil, ela é uma empresa internacional, então observar, aí a gente entra em outra questão, né, que é a análise fundamentalista. E para o investidor que carrega posições a longo prazo, e convenhamos, né, Caio, empresas movem o mundo. Então, a gente vê hoje o monopólio da Amazon, da Apple, Facebook, Netflix, as famosas FANGs, né, nos Estados Unidos. Mas isso é só um comparativo, porque aqui no Brasil a gente também tem a nossa Vale, a nossa Petrobras, o setor bancário, o setor de energia, que também puxam muitas empresas. Falando sobre Então, o Facebook aí, né? Você viu essa notícia que saiu do governo americano querendo sim, sim. acabar com o monopólio, né, cara? Controle estatal, né, Caio? Controle estatal puro, na minha opinião, né? Claro, não dá para generalizar. Mas por que é importante a metrificação? Porque tu consegue calcular o quanto de retorno tu está tendo. Se tu consegue calcular o quanto de retorno tu está tendo, consegue ter uma média, ou pelo menos projetar uma expectativa, se tu continuar tendo esses retornos num plano XYZ, quanto que tu vai ter de recurso? Dependendo, tu quer fazer uma viagem, quer comprar um carro, quer alocar mais recursos em outros ativos. Porque ter dinheiro por ter dinheiro, para algumas pessoas pode ser objetivo, outras não, né? Então, eu sempre trato desse lado psicológico também para o investidor que às vezes não sabe o que está fazendo, ou daqui a pouco tem poucos ativos dentro de uma carteira e ainda não vê a importância de diversificar. Então, bater nessa tecla é muito importante, eu acho fundamental. A gente vai falar um pouco mais aqui também. Essa parte que você Caio, falou, cara, do psicológico, uhum, te cortar só para aproveitar a linha de raciocínio, né? por favor, cara, Hoje eu por tava vendo um favor. curso, cara, de tantos que a gente não para, né? Tá sempre estudando. E era um curso mais voltado para a área de trader. E o cara fala o seguinte, Uhum, que ele defende a teoria de que você precisa pegar um pouco do dinheiro que você faz no mercado e gastar mesmo, assim, sem pena, sabe? Uma parte, para você sim, sentir ali que, assim, não estou falando de forma irresponsável, mas de forma perfeito. responsável. Você vai pegar uma parte daquele dinheiro, vai sacar e vai falar assim, cara, vamos divertir, que isso aqui é fruto do meu trabalho. Só para você sentir, e aquilo ali, cara, vai te ajudar a dar mais valor às suas operações. Você não fazer nenhuma doideira, não entrar desesperado em uma operação, enfim. A gente tem que ter um objetivo, cara. As pessoas falam assim, ah, eu quero ficar rico. Beleza. Para que você quer ficar rico? Né? Você Sim, tem uma meta. Se a meta é ficar rico, a meta é ganhar dinheiro. Beleza, verdade. pra quê? O que você precisa de dinheiro que você não... Para que você precisa de dinheiro que hoje você não consegue fazer? Você não tem meta? Por exemplo, eu quero ter dinheiro, quero ser rico, por quê? Quero dar uma qualidade de vida boa para minha família, quero que meus filhos estudem em uma boa escola, quero poder fazer uma viagem internacional por ano, enfim. As pessoas têm que ter meta, cara, entendeu? Quando você quer ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, se torna muito até fútil, né? Um pouco Sim, sim. raso. Não, perfeito, perfeito. Caio, eu queria entrar rapidamente, tinha perguntado mais cedo em relação à renda fixa, tá? Dando uma pincelada por cima em relação ao assunto. Não sei se tu quer começar, ou posso começar, depois eu complemento. Renda fixa é Itaúsa, né, cara? Brincadeira. Pode Não, pô, começar, não, irmão. não. Não, tranquilo. Pessoal, comentaram mais cedo em relação à renda fixa, né? Qual que é a importância hoje? Para quem não sabe, renda fixa hoje existe ativos de títulos privados, né? Ou seja, emissões bancárias ou de empresas que emitem debêntures, por exemplo, que a gente vai explicar o que é, ou então existem títulos públicos, né? Emitidos pelo governo federal, que é mais conhecido também como títulos de dívidas corporativas, né? Governamentais, desculpa, tem um risco soberano, ou seja, o risco é do governo que está atuando no país, né? No caso, o governo brasileiro. Quando a gente vai tratar em relação à renda fixa, a taxa Selic está muito baixa, a gente não está nesses patamares de novo de 15%, 14% ao ano, e é isso, o governo mudou, as épocas mudaram. Dá para pensar em alocação de portfólio, um cliente que não tem uma renda fixa, primeiro, a renda fixa em cenários de crise, ela tende a trazer um pouco mais de estabilidade para a carteira.
Então, quando a gente tem uma volatilidade maior no mercado de renda variável, nos fundos imobiliários, a renda fixa, de certo modo, ela tende a segurar um pouco desse risco, né, dessa volatilidade. Então, partindo um pouco dessa premissa, mesmo a taxa Selic pagando somente 2% ao ano, Caio, você está me ouvindo? Tô ouvindo, cara. Tá travando um pouco aí para você? Tá travando um pouquinho, agora voltou. Tô te ouvindo. Espera aí. Perfeito. Não, tranquilo. É que para mim tá circulando um pouco o seu rosto, mas vamos seguindo então. Mas falando em relação à renda fixa, pessoal, a taxa Selic ela está pagando seus míseros 2% ao ano. Tá? Isso significa que se você for alocar uma carteira, tu vai ter uma rentabilidade. Se você colocar 10 mil hoje na renda fixa, a gente está falando de você tirar, em média, R$ 200 ao fim de um ano, vamos supor. Né? Isso sem deduzir taxa, imposto de renda. Então, qual que é o sentido hoje de tu ter uma renda fixa? Ela vai te trazer segurança. Se for uma parcela dentro de uma alocação do teu portfólio, ela vai ser uma parcela segura, de certo modo, e ela vai tender a não cair. Ter mais uma estabilidade nesse tipo de produto. Hoje existe títulos bancários. Vamos lá. Vai existir LCI, LCA, CDB, que são emitidos por instituições como Itaú, Bradesco, Santander, companhias bancárias do Brasil todo, também do mundo, em outros ativos. A gente vai ter o LCI e o CRI e o CRA, por exemplo, que são títulos que vão trabalhar também a renda fixa, mas ligados mais à questão de empresas, né? Não liga mais setor de banco, e sim empresas não financeiras para esse setor, que também podem ser classificados como pré, pós. Tá me ouvindo, Caio? Tô ouvindo, de boa, tranquilo. Aqui para mim não travou, não. Perfeito. Tá, então acho que foi só para mim que a estabilidade tá ruim, mas sem problema. Então, como eu estava falando, pessoal, existem hoje a classificação dentro da renda fixa alguns modelos, que ela pode ser uma taxa pré, que tu determina essa taxa que você vai retirar após um vencimento de 1, 2, 3 anos ou mais esse título, uma taxa X, então tu já sabe, de certo modo, quanto vai render o seu investimento, e uma taxa pós, que ela vai ficar sendo rentabilizada de acordo com o movimento do mercado da taxa de juros. Seja o mercado de renda fixa privada, que é atrelado ao CDI como indexador, ou o mercado de renda fixa pública, que vai tratar com a Selic. Né? De certo modo, os dois andam sempre de lado. Né? Ou então um híbrido, que vai pagar uma taxa pré e também uma taxa pós. Ou seja, se a Selic subir para 4% em 2022, e se tu tiver uma taxa de rentabilidade pós-fixada, tu vai render esses 4% junto. Né? Então, tu vai sofrer a variação do mercado como um todo. Caio, faltou alguma parte em renda fixa em geral? Quer complementar algo, cara? Não, você estava falando aí sobre os debêntures, né? E eu acabei de receber um e-mail agora na parte da noite, 8h30, da Itaúsa, né, cara? Não sei se você viu. Ela acabou de vai emitir 1,3 bilhões de reais, né, em títulos de debêntures, cara, terceira emissão. Sim. Então aqui a gente percebe que é muita grana, né? Serão utilizados majoritariamente no aporte da Copagaz Distribuidora, que foi a última aquisição da empresa, né? Uhum. Para quem não sabe, não sei se o Caio chegou a falar, mas, por exemplo, a renda fixa privada, por exemplo, nesses casos a debênture, é um título de dívida que uma empresa acaba emitindo para financiar suas dívidas atuais que ela tem. Né? Então, por exemplo, é como se eu fosse uma empresa e eu tivesse acumulado com muitas dívidas e eu precisasse de mais recursos dos investidores para poder fazer esse acerto e reestruturar a minha empresa de uma forma mais saudável. Então, o que a empresa faz? Ela lança a mercado títulos de dívidas, ou seja, as debêntures, né, de forma de valor imobiliário, e acaba fazendo o arrecadamento dos investidores, né, de forma de investimento dentro do mercado. Então, isso também é um tipo de estratégia que dentro de uma carteira o investidor possa fazer sentido se tiver de acordo com as premissas e a preferência dele. Né? Então, nunca preponderar o risco acima do retorno. Então, a gente sempre tem que ter uma conversa sincera, uma conversa transparente com o investidor e saber o que ele busca para poder entregar os produtos que melhor vão adequar ao objetivo dele. Ponto. Né? Caio, quer ir agora para as opções, FIIs? O que tu seleciona, cara? Cara, vamos começar no mais básico, então, né? E a gente começa pelos fundos, né? Tranquilo, pode puxar que eu já puxei a renda fixa. Então, beleza. À vontade. O mercado de fundos, Eric, que eu sempre gosto de recomendar para as pessoas que estão começando, porque, primeiro, a pessoa que está começando no mercado, geralmente ela não tem muita noção do que é uma ação, como é que são o funcionamento da empresa, indicadores, o que ela pode ver, lucro, dívida. Então, o que é fácil de explicar? Mais fácil de explicar na bolsa para as pessoas? Aluguel.
Aluguel é mole, porque Uhum. você compra uma casa, bota para alugar, todo mês cai um dinheiro na sua conta. Beleza. Então, grosseiramente falando, esse é o funcionamento de um fundo imobiliário, né? Você Sim. adquire a cota de um fundo, tem um gestor que vai administrar alguns ativos para você, dependendo da classe, né? Se for um fundo de papel ou tijolo. Ele vai administrar alguns ativos para você e repassar 95% do lucro que ele obtém dos aluguéis, né? Essa é a Uhum. legislação hoje, que no mínimo 95% ele tem que repassar para a gente através de rendimentos, né? E grande maioria Sim. deles pagam mensalmente. Eu, pra ser sincero, não conheço nenhum que não pague mensalmente, só não paga quando não está tendo lucro mesmo, né? Sim. Então, o mercado imobiliário hoje, cara, ele é dividido em inúmeros setores, né? Então, falando sobre os fundos de tijolo, a gente tem fundos que investem na área de hospitais, escola, lajes corporativas, galpões logísticos, que no meu ponto de vista, cara, galpão logístico é algo que tem muito futuro, né? É promissor demais, porque a gente vê cada vez mais o número crescente de e-commerce, né, que aparecem, sites e lojas querendo vender e cada vez menos lojas abrindo. Então, essa criação Uhum. de estoques, ou então grandes pátios industriais, montadoras de automóveis, né? Eles são muito. Alguém mandou até uma pergunta, fala sobre fundos imobiliários. Sim, na Então, verdade eu tinha mandado, eu só selecionei agora para facilitar a live. Mas, show. tranquilo. Então, assim, a gente consegue ver esse crescimento do setor, né? O setor de laje Uhum. corporativo, essa parte mais de alugar um andar para cada empresa, né? Geralmente um, dois, enfim, para a parte mais Uhum. administrativa, né? Das empresas. Então, a gente tem também Sim. a parte educacional, cara, é uma parte que eu fico um pouco preocupado, porque a gente vê o crescimento do EAD, né? Então, cada vez mais aparece uma faculdade à distância, semipresencial, e cada vez menos você precisa estar presente na faculdade, dependendo do curso, é claro. Tem cursos que eu Sim. imagino que vão demorar muito até isso se tornar realidade, por exemplo, medicina, enfermagem, essas coisas que precisam um pouco mais de tato, né? Então, o Uhum. cara que faz administração, engenharia, o cara pode ficar muito mais à distância assim do que antes. Então, são futuros e futuros que a gente consegue ver, né? Então, você vê que com análise simples, cara, de imaginar o que está dando certo, o que tem tendência de crescer, a gente já consegue fazer um filtro dos principais setores que a gente quer investir em fundo imobiliário, né? Eu brinco que Sim. tem um fundo, cara, que ele é de cemitério. E esse aí, cara, não tem jeito. Esse aí vai ter que ter cliente pro resto da vida. Ainda não inventaram nem vacina pro corona, quanto mais só para você não morrer, né? Então, Sim. Mas tem fundos poderia aí. ser uma boa, né, cara? Poderia ser uma boa. De certo modo, é um business que não vai nunca falir, né? Não vai acabar nunca, Pode cara. ser uma- O fundo de uma- cemitério ele só acaba se ele tiver uma gestão ruim, né? Porque se depender de cliente é para sempre, cara. Sim, sim. Não, é Então, verdade. isso aí, cara, a primeira divisão que eu faço é essa, prestar atenção nos setores, né, cara? A gente vê o setor e a Sim. gente tenta entender daquilo que a gente mesmo conhece. Por exemplo, galpão logístico, como eu falei, shopping center. Cara, shopping center é outra parada que eu não consigo imaginar que daqui a 20 anos não vai existir. Porque o shopping é muito mais do que uma loja que você vai lá comprar. Shopping é um status, é um passeio, é um cinema, é diversão, é lazer. Então ele não é Sim. simplesmente a compra em si, né? É mais tem todo um contexto ali, né, por trás. E Uhum. justamente isso. E a segunda parte, indo para mais técnico um pouco da conversa sobre fundos, aí eu já começo a Sim. olhar como é que é o funcionamento do atividade do gestor, né, cara? Quem que é a empresa que está gerenciando aquele fundo? Quem que está por trás? Quais são os pensamentos, né? Ele é um fundo híbrido, ele não é? Ele está muito exposto hoje nas redes sociais, ele é aberto, tem muita informação. Que a gente encontra hoje, cara, fundo que o gestor faz live toda semana, cada mês, por exemplo. Sim. Então, aí, o site do Fundos Explorer, né? Eu quero mostrar para todo mundo, então, como o Caio falou, tá, pessoal? Esse site aqui, ele se chama Funds Explorer, tá? É um site que é bem conhecido por hoje os investidores de fundos imobiliários. Eu vou abrir aqui por exemplo, BBPO11, tá? Esse fundo, ele sofreu uma queda brusca aí recentemente, De mas, por agências exemplo, quando a gente bancárias, vai... né? que são, por exemplo, fundos imobiliários linkados a agências bancárias, tá? Então, basicamente, o pagamento de aluguel proveniente que é feito em relação a essas agências, esses aluguéis eles são retornados, de certo modo, para os investidores. Né? O Caio falou, tem essa distribuição. Então, por exemplo, aqui a gente consegue verificar um pouco mais da descrição do fundo imobiliário. Tá?
A gente consegue verificar em relação às características do fundo. Dentro dessa plataforma também a gente consegue ver as cotações, gráficos atualizados, 6 meses, year to date, máximo em relação ao fundo. Então, é bem intuitivo, tá? E fácil para o investidor que quer começar nesse mercado como investir, tá? Aqui fala um pouco em relação a características básicas e técnicas do fundo, como patrimônio, o número de cotas emitidas. Para quem não sabe, fundo imobiliário a gente compra a mercado, né? A gente negocia no mercado na bolsa de valores em relação à cota, né, desse fundo imobiliário. Tu compra uma cota, várias, enfim. Tem o segmento que apresenta o número do CNPJ, a data de construção desse fundo, tipo de gestão, se é uma gestão passiva, se é uma gestão ativa, se ele tem algum benchmark, se não tem. Então, é um site bem intuitivo para esse setor. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Aí que é onde eu queria chegar. Os dividendos. Por que os fundos imobiliários eles são importantes? E sempre lembrando, pessoal, fundo imobiliário não é reserva de emergência, tá? Fundo imobiliário, ele é renda variável, ele vai volatilizar, ele tem uma correlação, de certo modo, alta com o mercado acionário de bolsa de valores. Então, quando a gente vai verificar aqui, a gente vê que desde 2012 até novembro de 2020, o fundo só aumentou o pagamento de dividendos. Isso a gente está falando de, a cada cota desse fundo, que hoje está custando uma média de R$ 123, você ganharia 0,60 centavos, 0,70, 0,80, hoje está na casa de R$ 1 aproximadamente. Tá? Pessoal, por que isso é importante? Tá? Quando tu vai virar um investidor, hoje, talvez isso possa ser centavos. Tá? Isso é uma geração de renda passiva diretamente na sua conta da corretora, no seu banco, em que tu pode reinvestir isso e daqui 5, 10, 15 anos tu acumulou um patrimônio e acabou dobrando, triplicando, quadruplicando. Tá? É claro que tu fazer a manutenção do fundo imobiliário, tu fazer a gestão, ter um profissional para te assessorar nesse sentido, faz total importância e é válido. E é claro, não sei que a pessoa queira fazer isso por conta própria, mas sempre é bom ter um profissional para acompanhar e é um tipo de trabalho que eu prezo hoje dentro da Liberta pela XP Investimentos. Tá? Aqui fala um pouquinho mais de simulação, por exemplo, esses valores estão atualizados, mas a gente não pode levar no pé da letra. Tá? Por qual motivo? Isso vai variar. Então, por exemplo, a gente viu o fundo com uma rentabilidade, vamos pegar year to date, por exemplo. O fundo chegou a valer no início do ano R$ 170 aproximadamente. Hoje ele está valendo aproximadamente 123. Então, tem que ter um cuidado com essa gestão. Por mais que as cotas tivessem diminuído de valor, isso acaba mesmo assim, o yield, dependendo do fundo e da gestão, pagando, mesmo assim, os dividendos mensais. Então, por isso que é importante selecionar hoje como que faz esse filtro, né, dos fundos imobiliários. Aqui vai ter um pouco mais em relação ao valor patrimonial. Isso é importante também, pessoal. Aqui são os ativos, ou seja, tu consegue verificar em cada estado onde esses ativos estão locais. Então, quais agências bancárias, onde que é o endereço, se é um bairro de alta renda, se é um bairro que tem baixa renda, se tem muito comércio, se não tem, como que é a relação à segurança desses estabelecimentos. Então, tu consegue ter uma noção básica, tá? Por que é importante se atentar a esse fator? Quando você tem, isso é muito relativo, tá, pessoal? Porque tem fundos que só tem um ativo, dois ativos, três. Ativos eu digo prédio, né? Shopping, hospital, enfim. Exato. Mas quando a gente vai tratar desse ponto, de certo modo, quanto mais estados e mais ativos em carteira, melhor em relação à diversificação, né? Porque caso tenha algum problema com um desses imóveis em relação a essa locação, o inquilino não pagou aluguel, algo do tipo, você não vai ter problema em relação a isso, tá? É essa a ideia principal. Você não vai correr esse risco, tá? Caio, acho que da minha parte em relação aos FIIs, não sei se o pessoal gostou, por favor comentem, deixem um like. Os dois comentários, só que eu queria fazer o seguinte. Tem por uma favor. Pergunta aqui do Vinícius, eu vou responder. E claro. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, para as pessoas que gostam do fundo aí, quer aprender a dar uma olhada como é que faz análise, quer conhecer um pouco mais desse site aí, eu já tenho um vídeo no meu canal que eu explico direitinho como que eu faço essa análise, entendeu? Como que eu trabalho todos esses dados na hora do Excel e como que eu faço a comparação para poder escolher um fundo. O interessante é que a gente estava falando sobre diversos fundos diferentes e eu gosto de comparar, né, as coisas de forma justa. E o que é justo hoje para mim? Comparar um fundo de shopping com outro fundo de shopping. As pessoas não podem comparar um fundo de shopping com um fundo de cemitério, que tem dinâmicas diferentes hoje no mercado. Sim. Então, depois que você escolheu o seu setor, entre aquele setor você precisa fazer uma comparação entre os fundos que abordam aquele mesmo tema.
E é justamente isso que eu mostro. Então, se a pessoa quiser, se alguém quiser conhecer um pouco mais dessa parte de análise, no meu perfil depois tem o link lá na bio para o meu canal e você consegue acessar esse vídeo. Respondendo a pergunta do Vinícius, vou voltar aqui para poder ler. Ele fala assim, boa noite. Fala, Caio. Por favor. Uma dúvida. Vocês disseram que shoppings têm futuro promissor. Isso seria no Brasil especificamente ou no terceiro mundo? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os shoppings estão acabando. Ô, Vinícius. Eu acho que a gente não comentou sobre os shoppings, mas pelo menos eu não me recordo na live da gente ter falado do futuro promissor dos shoppings, mas fica à vontade. Ah, sim, sim, sim. Acabando. Perfeito. Tá certo. Por favor. No Brasil ainda tem um futuro, né? Não vai ser algo que... Alô? Acho que deu uma travada Tô aqui. aqui. Deu uma travada. Eu tô ouvindo. Ah, beleza. Eu vou repetir porque eu não sei se travou. O que acontece? Lá, o mercado imobiliário, né, na parte de fundos imobiliários nos Estados Unidos, se chama de REITs. E eu não acompanho esse mercado lá, entendeu? Eu não sei como que está o desempenho, não sei os setores, o crescimento, igual que eu estava falando sobre o crescimento dos galpões logísticos aqui. Mas a questão dos shoppings é o seguinte, no Brasil ainda são rentáveis, ainda tem muito movimento. E a gente vê que grandes fundos ainda fazem aquisições, crescem demais. A gente vê fundos aqui com área bruta locável, né, de não sei quantos mil quilômetros quadrados, né, metragem de área que ele tem para alugar. Então, assim, no Brasil ainda é forte, cara. É forte porque movimenta muito, né? Em grandes centros, shoppings tem muito espaço ainda no mercado. Acho que ainda não é hora da gente parar e desinvestir do setor de shoppings, pelo menos. Sim. Isso é um ponto importante, até em relação a isso que tu tinha comentado, né? Depois que veio o coronavírus, Caio, muitas pessoas começaram a se atentar ao quê? Agências bancárias fechando, shopping fechando, empresas de grandes Lajes centros comerciais. corporativas. Lá, exato, lajes corporativas também, muitas dessas empresas sofreram e, consecutivamente, os aluguéis pagaram de ser pagos, inquilinos voltaram para suas casas, né, deixaram de conviver, de certo modo, nesse ambiente corporativo. Então, quando a gente para pensar nisso, sim, sofreu uma queda, então a recuperação vai ser gradual. O Brasil não voltou, de certo modo, a aquecer de novo a economia, os juros permanecem baixos, as bolsas ainda não voltaram aos topos históricos, então é muito difícil falar que o mercado voltou como um todo. Né? E comparado com o setor de FIIs, eu vejo que sim, eu acho que talvez a pergunta do Vinícius se refira em relação às grandes empresas hoje de tecnologia, como uma Amazon, por exemplo, em que habilitam um serviço de transporte por drone, que deixa encomenda na porta da sua casa, por exemplo. Isso pode ter um reflexo no futuro, talvez um pouco pessimista, né? Acredito que de primeiro momento e em alguns anos o mercado de shopping, por exemplo, em questão ao varejo, não vai quebrar, né? Não vai deixar de existir. Eu acho que ainda tem muito mercado a se desenvolver, né? E hoje a gente vê a notícia do Facebook em relação a, de certo modo, não digo ataque estatal, mas um controle, de certo modo, devido à exuberância que o mercado do Facebook conseguiu agregar, né? Com a compra do Monopólio, né? Instagram. Exato, monopólio. Então, enfim, não sei se a gente conseguiu responder a sua pergunta, Vinícius, mas a minha opinião seria essa, né? E fazendo só um adendo final, cara, em relação à alocação na carteira do cliente. Pô, renda variável. Então, geralmente, quando eu vou pensar em alocar fundo imobiliário na carteira de um cliente, né, apresentar esse tipo de produto, faz sentido porque mês a mês tu vai ter, de certo modo, um dividendo pago nessa tua carteira. Então, tu vai receber ali alguns centavos, alguns reais baixos de início, mas o cumulativo, depois de aportes, depois da importância de montar uma estratégia, no futuro, tu vai acumular um patrimônio maior. Isso vai juntar com a fonte do teu trabalho, por exemplo. Então, e é aí que entra uma boa assessoria e uma boa gestão de recursos. Por qual motivo? Quando tu faz esse cuidado, quando tu faz esse cuidado na carteira do cliente, tu não fica à mercê do mercado. Porque imagina que a gente conseguiu construir 3 anos de carteira com uma rentabilidade interessante, uma carteira segura, protegida para o investidor, aí vem um coronavírus ou algo de mercado, deu uma chacoalhada e a gente perdeu 1 ano e meio, 2 anos de trabalho, né, em questão de semanas. Isso pode acontecer. Então, de nada adianta trabalhar muito, fazer seus investimentos, ter seus aportes e acabar não tendo uma carteira protegida, né, balanceada, com ativos que fazem sentido ter e proteger as outras partes que vão te trazer mais retorno, como os mais riscos, os FIIs, as ações.
e ativos com mais exposição a um risco geral no mercado. Tá? Bem, pessoal, vocês gostaram do assunto sobre fundos imobiliários? Estão curtindo? Por favor, deixem um like, compartilhem, mandem direct para as pessoas, isso é muito importante. Ajuda o meu perfil no Instagram, ajuda o canal do Caio, então, por favor, agradeço a todo mundo que está participando. Caio, eu vou pegar mais uma pergunta aqui, só me dá um minutinho, vamos ver. Você quer falar de... O que você quer falar? Operações estruturadas, IK Option, alocação de recursos nos ELAs? O que você quer falar, Caio? Ai, que ótimo, cara. Eu vou pular isso aí, que isso aí pra mim é Bom, focado, cara. tá, não, vamos pular então. Vamos trabalhar aqui. Você tava falando sobre proteção aí de carteira agora, né? Então, é Vamos focar interessante no talvez mercado falar aqui das do Brasil opções agora. também, né? Perfeito, perfeito. Bem, pessoal, dando um parecer rápido em relação a isso, tá? Obrigado, Tawane, obrigado, Francisco, pela contribuição. Pessoal, quando a gente... Vamos supor que você é um investidor brasileiro hoje e você tem uma renda fixa no Brasil, ações e fundos imobiliários, né? Geralmente é uma alocação básica hoje para um investidor médio regular, para quem está começando, né? Após sair da poupança, ir para um tesouro direto, né? De certo modo, a migração dentro desses ativos. O real hoje, pessoal, o Brasil, ele, de certo modo, sempre foi considerado um país com uma inflação alta e uma moeda que não tem, de certo modo, uma alta conversibilidade. Tá me ouvindo, Caio? Tô ouvindo, tranquilo, cara. Perdão, achei que tinha travado, desculpa. Mas, então, pessoal, o real ele sempre foi considerado, de certo modo, uma moeda comparada a outras moedas do mundo fraca, né? Ou seja, tem baixo valor comercial e atratividade de troca entre as moedas. O Brasil ele também sempre teve uma inflação, de certo modo, muito alta em relação. E quando a gente para comparar com os Estados Unidos hoje é um país desenvolvido. O Brasil é um país emergente. Então, a gente tem essa discrepância assim em relação a dados. Por que eu falo isso? De certo modo, é saudável fazer uma alocação de 10 a 20, 25, 30, é muito relativo em relação à porcentagem da carteira do investidor como um todo. Então, por que faz sentido expor ativos nos Estados Unidos, tá? Ou no mundo como um todo? Quando a gente viu a crise do coronavírus, o que aconteceu? O mercado ele sofreu muito com isso. Quando a gente tem muita instabilidade, medos, incertezas no mercado, os Estados Unidos é como se fosse o berço do mundo. Então, são ativos mais seguros, ou seja, títulos do governo americano, o ouro, ele é negociado em dólar, historicamente conhecido e muito transacionado diariamente. A própria moeda do dólar, que hoje é a moeda que mais é transacionada no mundo, né? E o real nem se fala, porque tem uma negociabilidade muito baixa perante outras moedas. Então, quando vem um cenário de estresse, de mercado, de incerteza, as pessoas acabam fugindo para esses tipos de investimentos. O Brasil, por ser um emergente, ele acaba perdendo essa atratividade de mercado. Uma relação também relativa, que eu sempre falo para os investidores, quando a gente vê no noticiário, no Jornal Nacional, que a Bolsa caiu, o dólar subiu, muitas pessoas perguntam por que acontece isso. Um dos motivos também é que acaba tendo a saída de muitos estrangeiros do Brasil, ou seja, a Bolsa do Brasil, o mercado brasileiro, né, mais conhecido como risco país do Brasil, e ainda assim a gente sempre teve um risco fiscal e político muito instável, né, com muita instabilidade. Isso acaba muitas vezes, na maioria dos tempos, tirando, de certo modo, a atratividade dos investidores grandes, né, os institucionais, os investidores estrangeiros, que depositam muito dólar no nosso mercado. E é lógico uma proporção básica. Quanto mais dólar tem na economia, quanto mais algo tem, mais o preço tende a diminuir, e vice-versa. Então, quando os investidores acabam retirando, e lembrando, pessoal, isso é só um dos fatores, tá? Isso não é sempre que ocorre, isso não é o fator-chave, isso é só um dos fatores que pode ocorrer, né? Podem servir como uma resposta para isso. Então, quando o estrangeiro vem e retira, de certo modo, muito capital do Brasil, o valor do dólar tende a aumentar. E é aí que entra a questão que a gente sempre fala. Pô, o dólar vai a 5, vai a 6, vai a 7, o real está perdendo perante o dólar. Tanto que vocês viram nas notícias que a moeda do Brasil, o real, foi uma das que tiveram pior performance no mundo, comparado a outras moedas, né? Comparado ao franco suíço, ien japonês, o próprio dólar americano, entre outras moedas, tá? Então, diversificar o patrimônio em dólar é tu saber dosar como investidor e não colocar teu risco numa cesta só. Porque da mesma maneira que tu compra vários ativos e vários produtos no Brasil, uma moeda mais fraca, mas é claro que é mais cômodo porque as nossas receitas, nossos custos, nossos ganhos são em real,
não faz sentido a gente colocar 100% em dólar. Porque se todos os meus investimentos estão num local onde eu não resido, onde eu não gasto, onde eu não ganho em dólar, não faz sentido. Então, a gente tem que preponderar essa iniciação, né, de pouco a pouco, iniciar nesse mercado. Então, continuando o raciocínio, quando a gente vai pensar numa alocação, tem que pensar como investidor global. Da mesma maneira que tu diversifica no Brasil, tu tem que saber diversificar fora do mundo. Então, eu vou comprar um pouco de large caps, empresas grandes da Bolsa Americana, vou comprar um pouco de REITs na Europa, por exemplo, ou quero acessar um mercado com um pouco mais de risco, eu vou comprar a China, que é considerado um grande emergente, que agora está em época, está em ascensão econômica de novo, né? Por mais que a Bolsa chinesa esteja andando de lado há mais de 12, 13 anos, ainda assim se acredita que pode ter uma retomada na economia, né? Então, esses fatores eu trago para vocês atentando a gente não faz recomendação de investimentos nem análise, mas isso de forma educativa é para vocês levarem para o resto da vida como investidores. Tá? O mercado ele funciona em ciclos de grandes expansões, de altas e grandes contrações de baixa. Tem um vídeo muito legal que eu recomendo todos vocês darem uma olhada, que é o vídeo do Ray Dalio, tá? Que ele é um grande gestor, um dos maiores gestores de fundos hoje que existe na atualidade. E o nome do vídeo se chama assim, Como Funciona a Economia em 30 Minutos. Tem no YouTube, é legendado para todo mundo ver, é gratuito. Aquilo ali vai abrir tua mente em relação à economia como um todo. Como que funciona o mercado de crédito nos Estados Unidos, né? Hoje em dia o mercado de crédito é um dos mais importantes que tem, principalmente com o tamanho que os Estados Unidos é e o desenvolvimento que ele tem de crescimento. Então, pois não, Caio? Eu abri o vídeo aqui do Ridário para deixar salvo só. Aí fez barulho. Ah, legal. Não, tranquilo, tranquilo. Mas bem, deixa eu só mostrar aqui pro pessoal então. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pessoal, então aqui, ó, é bem simples. O Ray Dalio, Ciclos Econômicos no YouTube, vai aparecer o primeiro vídeo. É um vídeo bem rápido, tá? Curto, legendado. Consegue tratar aqui como que a economia funciona. Então, isso para vocês entenderem não só Brasil, Estados Unidos, mas o mundo como um todo, tá? Por que faz sentido a gente montar esses portfólios em base nesses ciclos, tá? E aí a gente vai entrar em outros setores, que é o quê? Momento de alocar, análise, como está o índice Sharpe de uma carteira, como está o beta, fazer valuation de empresa. Aí a gente já está entrando num fator bem mais técnico, né? O intuito aqui é dar um panorama geral para os investidores se atentarem a isso, a importância que o mercado americano tem por ser um mercado mais estável, com mais potencial de crescimento. Tá? Caio, falei bastante aí. Puxa. Eu gostaria só de fazer o seguinte, cara. A gente fala muito de outros países e tudo mais, né? E isso às vezes pode soar um tanto quanto difícil de fazer esse investimento. Eu gostaria de citar dois produtos que a gente tem, cara, na Bolsa Brasileira, que facilitam a exposição do investidor, pessoa física com pouco dinheiro, se expor pelo menos aos Estados Unidos, né? E hoje tem duas formas básicas de fazer isso em real numa corretora aqui do Brasil mesmo, sem fazer nada demais, né? E o primeiro desse produto ele chama de ETF. Então, o ETF que a gente tem hoje aqui no Brasil disponível para isso é o IVVB11. Então, ele replica o índice do S&P 500, que é um índice americano com as 500 maiores empresas de maior liquidez na Bolsa de New York. E você consegue, comprando esse ETF, você investe automaticamente em grandes empresas, tais como Facebook, Walmart, McDonald's, Apple, Microsoft, Caterpillar, enfim. 500 empresas, né? Netflix, igual que você falou. E outra coisa que a gente consegue fazer também, que até pouquíssimo tempo atrás era bloqueado para nós investidores que não éramos qualificados, ou seja, investidor que não tinha mais de 1 milhão na conta, que são as BDRs, né? As BDRs elas chegaram agora para o investidor pessoa física sem limite de dinheiro para qualquer investidor. Explica um pouquinho para o pessoal o que é BDR, Caio. Daqui a pouco alguém não sabe, só para curiosidade de todo mundo. Beleza, a BDR, pessoal, é o seguinte, de uma forma bem grosseira e simples para poder ficar fácil de explicar. Imagina que eu sou um grande banco, eu sou um Bradesco da vida, eu vou lá nos Estados Unidos, né? Eu compro as ações de verdade lá, as ações da Apple, do Facebook e todas as outras que eu quero, né? Mercado Livre, enfim. Eu compro essa ação e ela fica lá em dólar no meu nome. E eu volto para o Brasil e eu vendo um título daquela ação. Então, quando você compra uma BDR, você não está comprando diretamente a ação. Você está comprando um título dizendo que você é dono daquilo.
Mas, por É como exemplo, se fosse é como se fosse um certificado de posse, né? Exato. exatamente. Então, é como se fosse isso aí, um documento que diz que você é dono, mas na verdade a ação está no nome do banco lá nos Estados Unidos. Só que quando a ação Perfeito. sobe ou cai, você que assume os lucros ou prejuízos delas aqui. Igualmente, o banco ele já não tem mais nada a ver com isso. Ele já passou a responsabilidade para você. E essa questão do investimento em BDRs, ela é muito tranquila. Você não precisa ter um valor alto na conta para investir. Por exemplo, falando em termos de Mercado Livre, Facebook, Apple, acho que todas essas BDRs estão abaixo de R$ 65 hoje. Eu não olhei a Uhum. cotação hoje, mas elas não estão acima de R$ 65. Então, você com 65, R$ 70 pode ser sócio, né, de uma empresa americana que está exposta ao dólar e que na maioria das vezes a gente não percebe, né? Então, eu sempre pergunto para a Sim. pessoa, pô, você usa algum mecanismo de mensagem instantânea, né? Ah, uso o WhatsApp. Você tem alguma rede social? Tem o Instagram e tal, Facebook. Ah, quando você entra na internet fazer uma busca, você usa o quê? Yahoo ou Google? Ah, Google. Então, pô, pode comprar ação do Google, você já conhece o serviço. Pode comprar ação do Facebook, você Sim. já conhece. Lembrando que a gente não faz recomendação de compra aqui, só estou dando um exemplo do que é o pensamento que a gente propõe, né? Eu sempre parto dessa linha. Sim. Se você conhece a empresa, conhece os serviços, conhece o funcionamento, você sabe que ela é lucrativa ou não, isso vão dando sinais verdes para você, né? Abrir os olhos e chamar mais atenção. Então, a análise das ações, cara, de BDRs, ETFs, enfim, ele é um pouco mais simples do que a gente imagina. É porque tem que ir do básico. Você vê assim, eu conheço essa empresa, o produto que ela me oferece como cliente é bem aceito no mercado, eu consigo ver futuro nessa empresa, né? E agora comentando sobre uma Uhum. questão que eu aprendi até mesmo hoje com o Vinícius, que está aqui vendo a live, que é a questão dos dividendos nas BDRs, né? Como que isso acontece? Que muitas pessoas perguntam, né? A empresa lá fora, ela também paga o dividendo. Só que como a gente aqui comprou as BDRs, como que isso funciona, né? Sim. Eu vou contar uma experiência que eu tive para poder ilustrar. Uma vez, Eric, eu e um amigo meu, assim que a gente tinha entrado na bolsa, a gente recebeu um fato relevante falando que Itaúsa ia pagar um dividendo extraordinário. Então, o que a gente fez? Comprou a ação da Itaúsa no último dia da data ex, dividendos, Sim. e ia vender no outro dia para poder só ter o direito de ganhar o dividendo. Aí, a Sim. jogada de mestre, né, o que a gente fez? Comprou a ação. No outro dia, quando ela não estava mais, quando ela estava ex-dividendos, ela já abriu Sim. o valor do dia anterior menos o dividendo extraordinário. Ou seja, se eu vendesse a ação, eu já estava Perfeito. tomando na cabeça. Porque o valor que a gente Claro. recebe de dividendo, ele sempre desconta do preço da ação, né? E na BDR Uhum. é o contrário. Como a gente não recebe esse valor do dividendo, esse valor ele soma na ação. Então, vou parar de falar e vou botar número para poder explicar. Imagina que a ação do Google custa R$ 50 e vai pagar R$ 1 de dividendo. Se fosse no Sim. Brasil, a ação do Google ia abrir amanhã a 49, daqui a um tempo você ia receber aquele R$ 1 na sua conta da corretora para você usar à vontade, sacar, reinvestir, o que você quisesse. Nas BDRs é um pouquinho diferente. Nas BDRs, se a ação está custando R$ 50, amanhã, quando ela pagar o dividendo, você vai ter uma ação que vale 51. Esse valor ele vem como ganho de capital. Então ele é como se a ação tivesse subido aquele preço. Aquele foi um dividendo que ela pagou. A Sim. desvantagem da BDR nesse ponto é que você ganhou um dividendo, que é um lucro, é um dinheiro seu, e ao invés de você poder sacar aquele dinheiro, ele está exposto à oscilação e você pode acabar perdendo se a ação cair, né? Então isso é um ponto um Sim. pouco negativo aí da BDR em relação a você investir diretamente lá fora por uma corretora, né? Assim, É, uma. não Pode estendendo falar, cara, desculpa. tanto também, mas hoje a gente consegue, cara, investir nos Estados Unidos através do Brasil, né? Tem uma corretora, uma não, tem várias corretoras que são específicas para investidores latino-americanos e a gente manda o dinheiro em real, eles fazem a conversão para o dólar e a gente Legal. faz a compra lá. E assim, não dá tanto trabalho, entendeu? Você tem. Os sites são em português, o aplicativo em português. E Uhum. só que lá não é comum você ver corretora, por exemplo, 0800, né? Então tem um pouquinho de taxa, né? Sim. Para fazer as Perfeito. compras das ações, corretagem, lá não é tão fácil como no Legal. Brasil. No Brasil tem várias, né, que fazem produtos zero aí, né?
Feito. Até um ponto assim, complementando essa questão de BDRs que tu falou, né, pessoal? Você pode acessar o mercado internacional através do Brasil? Pode. Você pode acessar o mercado americano diretamente no mercado americano? Pode. Tem muita diferença? Sim, a longo prazo, ao meu ver, porém no curto prazo ele vai te trazer mais comodidade, principalmente mais aproximar o investidor ao mercado. Porque faz mais sentido você entender como funciona essa dinâmica, entender o produto e como que o mercado americano ele trabalha, do que você simplesmente abrir uma conta no exterior, fazer uma aplicação, esquecer e não saber o que está comprando. Enfim, também outros dos riscos que tem, que agora está crescendo muito, e a própria BlackRock e outras empresas estão apostando muito alto no 2021 e 2022 para a Bolsa Brasileira, é que eles estão trazendo muito ETFs e BDRs, né? Com exposição a ativos internacionais. Porque, por exemplo, uma desvantagem que tem nesses ativos é uma liquidez, ou seja, o problema da liquidez é o quanto significa que tem gente querendo vender e quanto querendo comprar. Então, uma liquidez alta significa que tem muita gente negociando. Então, tem muita gente comprando, muita gente vendendo. Tem mais facilidade de comprar. É mais fácil comprar e vender. Em cenário de estresse, isso é muito importante. Por qual motivo? No coronavírus, por exemplo, nas quedas que teve no mês de março, por exemplo, e os consequentes, muita gente teve uma procura para essa liquidez. Ou seja, muita gente não queria saber de ouro, não queria saber de Bitcoin, de dólar, de ação, só queria o dinheiro dela, né? E teve uma corrida em relação a isso. E um dos problemas com uma liquidez que a gente fala que ela é baixa, significa que tem poucas pessoas transacionando esse papel, esse ativo. Então, tem poucas pessoas querendo comprar, poucas pessoas querendo vender. Então, de certo modo, encontrar aquele preço, dependendo do que o investidor tem interesse em comprar, como a gente fala muitas vezes, às vezes é a mercado essa compra, né? As pessoas perguntam, enfim, aí já seria outra questão de tipo de ordem, ela não vai ter, de certo modo, uma atratividade muito boa nesse preço, né? Ou uma saída muito rápida, enfim, cenário de estresse. Então, a gente atenta a esse ponto. Outra coisa que eu queria comentar em relação a investimentos internacionais, que nem acho que foi o Reinaldo que fez essa pergunta, agradecer ele depois. Um problema que eu vejo que a gente está solucionando aos poucos é acesso a investimentos alternativos e commodities, tá? Que eu acho que faz sim ter sentido isso dentro de uma carteira de investimentos. Quando tu vai pensar em commodities, o que tu pensa? Milho, soja, boi, etanol, boi gordo, dólar também, que não deixa de ser uma commodity. Mas hoje no Brasil, tu só pode aderir esse tipo de produto através de contratos futuros, né? Tem um custo alto de carrego, eles vão acaba sendo muito caro negociar esses tipos de produtos e tem que ter uma margem dentro da sua corretora, do seu banco alta, né? Café também, né, que é negociado a saca em dólar, né? Se eu não estou enganado, café. Caio? Oi? Acho que caiu. Oi? Eu tinha perguntado em relação ao café, a saca é negociado em dólar, não? Cara, não sei o preço do café, não sei como é que é a negociação. Eu costumo Não, acompanhar tranquilo. muito milho, eu gosto de ver o gráfico do milho. Sim. Milho é uma tendência ainda, cara. Era só para confirmar, mas está tranquilo, sem problema. Bem, mas, pessoal, qual que é a dificuldade hoje que a gente tem no Brasil, por exemplo? Nos Estados Unidos e no mundo afora, Europa, enfim, outros países, a gente tem, através de ETFs, que são fundos de índices, ou seja, tu negocia, é como se você fosse comprar uma cota, ou seja, tu fosse comprar um pedacinho de um bolo todo, tu comprou uma fatia de um bolo, vamos supor. Então, quando tu trabalha com um ETF, vamos supor, tu vai estar exposto à bolsa americana toda, ou o mercado de commodities todo como índice, tu vai comprar uma parcelinha disso. Ou seja, tu vai pagar lá seus 50, 100 dólares por um ETFzinho, uma cota, e tu vai acessar o mercado global, entendeu? Então, esse é um dos benefícios que hoje no Brasil a gente não possui, de certo modo. E lá tem muito mais liquidez que o Brasil. Não falando que o Brasil é um país ruim nesse sentido, mas ele tem muito a desenvolver ainda, né? É um mercado que é novo nesses tipos de produtos e está desenvolvendo. Isso é muito bom. Outro ponto importante. Saiu uma notícia, até uma matéria que eu comuniquei no meu Instagram em relação à commodity de água, por exemplo. Pela escassez que hoje tem esse produto, né, a água, que é a fonte natural de vida hoje do mercado para as pessoas, está se tornando cada vez mais escassas. E hoje as pessoas estão começando a transacionar isso e já estão com expectativa de transacionar isso na Bolsa de Chicago, né? Que é a maior bolsa de commodities do mundo, se eu não estou enganado, que é a CME. Então, CO2 também tem gente falando que vão negociar oxigênio. Então, tem várias teses, mas já existem fontes, já existem ativos que tu pode alocar isso dentro de um portfólio de investimento
ele vai te trazer o quê? Diversificação, investimento alternativo, ou seja, o Bitcoin deu uma alta, chegou a romper topo agora. E o Bitcoin, de certo modo, ele é tratado como investimento alternativo, né? Ele não tem nenhum balanço, não é uma empresa, ele não tem acionistas, então é como se fosse realmente uma moeda, né? Algo que está sendo transacionado assim como real com dólar. Só que quem tinha isso em carteira, de certo modo, não perdeu dinheiro, porque é uma balança, é um equilíbrio. Então, você está perdendo numa ponta, mas você está ganhando em outra. E essa, novamente, eu trago desde o início da live que a gente falou, a importância de ter um profissional que vai cuidar dos seus investimentos para ti, né? Mas o que eu mais considero importante é a facilidade que tu tem de acessar esses produtos lá fora, tá? E quem tiver interesse, pessoal, me chama, manda mensagem ali no direct, tem meu Instagram também ali do meu contato no Insta, fica à vontade para me chamar. Gosto de marcar reunião, gosto de marcar call, sinta-se à vontade para me chamar e chamar o Caio também, tá? Isso, a gente não cobra nada, nosso serviço é da boa vontade, a gente gosta de falar de mercado. Então, quem tiver interesse, por favor, é só nos comunicar. Mas, Caio, quer comentar um pouco a respeito ou prefere ir para outra pergunta? Não, cara, tranquilo. Vamos para outra pergunta. Até porque, cara, eu não marquei a hora. Eu acho que o Instagram corta a gente com 1 hora, né? Deve estar quase também. Não seja, tá? A princípio tá rolando aqui, cara. Quando cair, caiu. Mas vamos seguindo, então. Sem problema. Deixa eu ver outra aqui. Tereri, a gente falou de FI. Deixa eu ver. O que a gente pode falar agora? Tem aqui, me mandaram uma pergunta sobre apostas esportivas. Tem também sobre renda fixa e fundos de investimentos, mas a gente acabou já falando. O que tu prefere falar, Caio? Quer Cara, falar sobre análise técnica? apostas esportivas não é minha praia, sabe? Não manjo, nem vejo Tá. futebol, não vejo esporte, mas se você Não, conhecer, vamos falar sobre análise técnica, então. o Entrar Profit no tá mundo do aberto aqui, trading. cara. Oi? O Profit tá aberto aqui, ó. Tá na lata. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, então. Bem, Caio, puxa a frente que tu que é o, Eu é o queria, cara aí que entende queria de fazer um dados. comentário sobre a posição, né, do investidor estrangeiro no Brasil hoje. Então, a gente vem de uma economia fragilizada por conta da pandemia e a gente vê Uhum. o governo americano imprimindo dólar como se fosse água, né? Então, assim, a Sim, gente vê um pacote de estímulo aí de 18 trilhões que ele já deu, 18 trilhões de dólares, e a gente vê um movimento de entrada, né? O americano comprando bolsa brasileira num fluxo mais ou menos de 1 a 2 bi de reais por dia. Isso não é nada, né? 1 bilhão de reais, 2 bilhões não é nada em dólar. Então hoje, sim. cara, a gente está aqui com a Bolsa Brasileira fechando o Ibovespa em 115 mil, com um volume bem mais alto que os últimos dias, sabe? Então, um crescimento aqui de 40% de volume a mais do que os últimos dias. Então, rompendo a resistência, cara, com volume alto, isso aqui, vejo muitas pessoas apostando nessa alta que a Bolsa bate os 120 ainda esse ano. Não sei se eu consigo ficar tão Tomara. esperançoso assim, cara, porque a gente só tem 9 pregões até o final do ano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 pregões até o Natal e depois mais 4 depois do Natal só. Então tem poucos dias aí. Mas o americano, cara, ele tá com muita grana, né? Tem muito estímulo e eu acho que isso pode bombar muita coisa aqui ainda para cima. Agora falando sobre análise Perfeito. técnica, pessoal, se vocês quiserem que dar uma olhada em algum papel, é só falar aí que a gente olha aqui agora, cara. Não sei se vocês querem que veja alguma Pessoal, coisa. se quiserem comentar, tiver pergunta, dúvida, comentem aí, fiquem à vontade, tá? Importante que a gente fale de mercado e tire as dúvidas de vocês que vocês possam vir a ter. Bem, como o Caio falou, né, de certo modo gerou um pouco de certo em relação à dependência. Se tu pegar, hoje eu estava vendo uma live do Fernando Urich e do Heraldo de Paula no YouTube, e eles estavam comentando em relação à impressão e os estímulos monetários que foi feito na Europa como um todo, né? Os bancos centrais da Grécia, da Itália, da França, próprio comparado com o Banco Central americano e outras economias mais voltadas para o lado da Europa, né? E esses yields, né, de certo modo, os títulos de dívida corporativa de 10 anos, que de certo modo é como se fosse um teto, né, um colchão da renda fixa, como se fosse um comparativo dos Estados Unidos com o mundo todo. Se a gente for ver, a partir de 2014, teve essa impressão em massa, de certo modo, e esses yields acabaram diminuindo, de certo modo, tanto que algumas economias entraram com juros negativos, né? Se eu não estou enganado, a França e acho que a Grécia, se eu não estou enganado, não sei qual país que é,
mas na live eu acabei perdendo o foco, mas existem hoje alguns países que de tanta impressão monetária os juros acabam estando negativos, né? E isso mostra que próprios alguns ETFs do mercado americano, como o LQB, teve uma compra suprema, de certo modo, pelo governo americano. Então, acredito muito nesse fator que foi gerada uma dependência, né? E tem um gráfico muito legal, putz, agora eu não vou encontrar, mas tem um gráfico muito bom em relação que mostra exatamente a distância que tem o índice Nasdaq, o S&P e a maioria dos índices americanos com e sem estímulos monetários dos Estados Unidos, no ano de 2020, 18 e 19. Então, e a discrepância é absurda, cara, porque, de certo modo, gerou uma dependência, né? E quando gera uma Só dependência, fica acostumado a receber os estímulos, né? significa que o mercado não está conseguindo andar com as próprias pernas, né? Ou pelo menos tem grande dificuldade. E uma hora a Então, conta vai chegar, né, cara? só complementando esse teu ponto. E o mercado estava com uma expectativa muito forte que o Trump ganhasse a eleição, né? Isso o mercado já estava precificando como isso sendo extremamente positivo, porque o Trump ele tem uma visão um pouco mais capitalista, de certo modo, ele é do ramo do empreendedorismo, é dono de vários negócios americanos e do mundo afora. Não que eu tenha algum partido, pelo amor de Deus, eu gosto do bom senso, eu gosto do que é bom para todo mundo, Exato. mas antes que alguém comente alguma coisa. Mas o Biden, por ser do modo democrata, ele não tem as políticas monetárias dele não é muito voltada a empresas mais da velha economia, né? Economia real que muitas pessoas falam. E sim a energia limpa, cybersecurity, 5G, healthcare, essas teses mais futurísticas, né? E não acredito que esteja errado, muito pelo contrário, acho que é correto e o futuro da economia está se transformando, né? Principalmente o tema do ESG, né? Não sei se tu conhece, mas Das para quem empresas. não entende, exato, o ESG Participação. é como se fosse uma adesão de controle de sustentabilidade, controle ético humano dentro das empresas. Então, é mais voltado para uma área de desenvolver para o lado sustentável dentro dessa companhia e mesmo assim gerar lucros, né, de forma consciente. Enfim, acho que da minha parte é isso, cara. Não sei se quer complementar alguma coisa a mais. O Trump, cara, ele tinha muita influência também nos mercados, porque era um cara, era não, né? É um cara muito Uhum. polêmico. Então, eu vi muita charge, já vi muito meme sobre sua análise técnica não aguenta um tweet meu. Porque eu era um cara que adora uma Sim, briga, sim. adora uma farra, adora uma discussão. E eu tô aqui com um gráfico de Vale na minha tela, cara, fechando hoje a R$ 85, cara. Quem imaginaria Sim. que Vale ia chegar de 30 e poucos reais do coronavírus até 85 agora, quase 3 vezes, né, cara? Então, É, um, um, uma subida absurda, porque nesse final aí das eleições, né, todo mundo acreditando que se o Trump ganhasse, ele ia continuar aqueles conflitos com a sim. China, enfim. E como ele não ganhou, né, assim, até então, os conflitos não Para aconteceram. quem, para quem não sabe, pessoal, a Vale, um ticker na Bolsa de Valores Vale 3, ela é uma mineradora multinacional, né? Então ela está muito tratada, ela tem muita linkagem em relação ao dólar, à própria indústria, o setor de siderurgia, é, os metais atualmente, né, que são transacionados em dólar também, então é uma operação gigantesca, né? E Vale, Petrobras também trabalha mais para o setor do ramo petrolífero. Ele vai trabalhar como sendo os dois ativos mais líquidos, né, de maior valor dentro da bolsa do Brasil, né? Porém, a gente olha o Brasil perante o mundo, não dá nem 1%, 1,5% comparado às bolsas mundiais. Então, comparado ao mundo, é uma operação pequena, né? Mas Brasil comparado ao é uma Brasil, bolsa, cara. O Brasil é uma é, paquete ainda. sim, sim, sim. Não, mas só para situar o pessoal em relação a isso. Quer finalizar com algum ponto, Kai, em relação à alocação de ativos, estudo, o lado mais de investimentos no geral, de orientar as pessoas de como fazer isso da maneira mais segura? Eu gostaria de fechar então com a parte do mindset, né, cara? O pensamento das pessoas, que é o seguinte: muitas pessoas não têm certeza de quando devem vender os seus ativos, né? Então, o primeiro raciocínio Sim, que eu falo com as pessoas é o seguinte: cara, você sabe quanto que você estaria ganhando se estivesse numa poupança, numa renda fixa, ou seja lá de onde a pessoa está vindo? Sabe? Beleza. Então tá, você estaria ganhando 2% ao ano. Você comprou uma ação que há 2, 3 meses está subindo 20, 30%. Você não sabe se é hora ainda de vender.
Cara, meu conselho é o seguinte, se você não sabe, está inseguro, não sabe projetar um alvo ainda, lucro bom, cara, é lucro no bolso. Você estaria ganhando muito menos numa renda fixa. Ia demorar talvez 10, 15 anos para ganhar o que você está ganhando agora numa ação. Então, para quem está começando na bolsa, não comece com muita ganância, cara. Não comece muito ambicioso, querendo fazer altos rendimentos. Porque o mais importante na bolsa não é ter grandes rendimentos, é você perder pouco, é estar pouco exposto ao risco de ruína, né? Então, cara, Sim. eu gostaria que as pessoas ficassem com esse pensamento mais pé no chão um pouco, né? Não vá querendo Uhum. ganhar 300% na sua primeira ação. Se você não sabe onde vender, bota uma meta mais baixa, vende, espera um pouco para poder encontrar outra oportunidade. Não precisa ficar comprando e vendendo sempre, sabe? Hoje eu fico na frente do computador, cara, o dia inteiro, o tempo inteiro. E eu tô com caixa, tô com dinheiro parado ali que, pô, não vi oportunidade ainda, não vou comprar. Então, não tem essa de você ter que ficar comprando e vendendo direto, né? A bolsa não tem essa exigência toda, né? Então a gente Sim. precisa pegar leve e devagar. Não é um bicho de sete cabeças, só exige da gente paciência, né, e dedicação. E no mais, cara, é isso, cara. A gente consegue obter resultados aqui muito positivos. Eu gosto de ressaltar sempre o seguinte, cara. Ano passado, que eu tinha um perfil extremamente diferente. Se eu te contar que eu Uhum. abria o home broker 2 vezes ao mês, você não acredita. Eu olhava gráfico 2 vezes ao mês. Entendeu? Uma Hoje vez. não fecha, né? Hoje deixa aberto. Hoje não fecha, é diferente. Então, Sim. e o rendimento, cara, a rentabilidade que eu tive no ano passado foi algo assim, incrível, que de um perfil completamente paciente e calmo. Então, eu vou te falar agora uma frase que eu vi com o Storm, né, seu amigo aí de empresa, Por favor. que é o Meu seguinte, grande mentor, Tormer, né? o Storm ele compara o trader ao investidor e ele diz que um investidor médio ganha dinheiro, um trader médio perde dinheiro. Um investidor bom ganha mais dinheiro, um trader bom perde dinheiro. Um investidor top, excelente, ganha muito dinheiro. Um trader muito bom empata. E um investidor É alto verdade. nível é um cara que ganha muito dinheiro. Enquanto o Sim. trader alto nível, esse sim ganha. Ganha um dia, perde outro, mas na média está positivo. Por que eu estou falando isso? Porque para ressaltar que a grande diferença ali do investidor para o trader, né, é justamente a filosofia de paciência, cara. O trader ele, são operações mais curtas, ele opera muito, tem muita compra, muita venda, e quanto mais intervenção a gente faz, mais sujeito a erros a gente está. O investidor, quando ele faz menos intervenções, menos aplicações, a chance dele errar é um pouco menor. Por quê? Ele deveria gastar o seu tempo estudando, como você diz, né, afiando o machado, para então fazer a escolha correta e só esperar, cara. Entendeu? Então aqui é paciência. Você que está entrando na bolsa agora, é uma pessoa paciente, saiba esperar que com certeza você vai colher excelentes resultados e bons frutos aí de tudo que a gente tem, tudo que a bolsa tem para Uhum. oferecer para a gente, né? Perfeito, perfeito. Não, tá corretíssimo. E fazendo um adendo só para finalizar, já é quase 11 horas da noite aí. O pessoal gosta de trabalhar, né, Caio? A gente não para, É, não adianta. Mas fazendo só um adendo. Ih, perdi minha caneta. Fazendo só um adendo para continuar isso. é, Pessoal, em relação à área de investimentos, tá? Quando a gente vai pensar em como alocar recursos, que nem o Caio disse, é essencial que você estude, tá? Eu entrei no mercado faz mais de, hoje eu trabalho no mercado faz mais de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, mas eu já estudava há 6 meses, 7 meses passados, né, antes de entrar. Então, põe aí 2 anos e meio de estudo de mercado. Para quem trabalha no mercado é muito simples, porque a pessoa convive com isso, ela tem que entender o linguajar do dia a dia. Mas para quem é dentista, jogador de futebol, caminhoneiro, professor, médico, qualquer seja a profissão da pessoa, muitas vezes ela não consegue administrar o recurso dela, não consegue ter tempo para isso. Ou pelo menos ela tenta estudar e acaba gostando, porque é um assunto muito interessante. Falar de dinheiro hoje é um assunto muito importante e chama a atenção das pessoas, porque é incrível. Quanto mais cuidado tu tem, quanto mais estudo tu adquire em qualquer cenário, em qualquer profissão, mais tu quer focalizar naquilo, né? Então, a ideia principal que eu trago é invistam, estudam, investem, estudem,
foquem naquilo que vocês querem de profissão para vocês, mas não deixem de cuidar do patrimônio, porque ter é que nem aquela história que o pessoal fala, ter muito dinheiro, dinheiro não é tudo na vida. Eu concordo, pessoal, a gente tem que ter família, a gente tem nossos valores. Eu já fui uma pessoa que eu sobrepus muito o dinheiro na minha vida e fui uma pessoa muito emocionalmente desestabilizada em relação a famílias, relacionamentos, uma coisa pessoal que eu abro para todo mundo, porque eu botava o dinheiro muito na frente. Hoje eu trabalho com o mercado e estou totalmente diferente, então acabo trazendo esse equilíbrio hoje para minha vida. Então, se você não cuidar do seu relacionamento, se você não cuidar da sua família, seus valores, do seu trabalho, das amizades, do teu financeiro, nada vai andar. Então, a vida é equilíbrio. Isso é a mesma coisa para os investimentos. Se tu tiver mais posicionado de um lado, se tu tiver com mais peso de um lado da ponte e o outro tiver mais vazio, tu vai cair, a tua carteira vai sofrer. Então, a importância de tu entender como que funciona cada produto, como que a economia funciona, quais são os momentos e ciclos melhor, quais produtos se destacariam, isso são sites e sites e sites procurando, é profissional qualificado para trabalhar com você, para te assessorar. Então, é isso que eu trago, complementando a fala do Caio. A gente está aqui para tirar qualquer dúvida, pessoal. Eu gosto de conversar, a gente não cobra nada, a gente está aberto a todo mundo. Falar de mercado para a gente é um prazer, com quem tiver dúvidas, seja quem esteja começando, quem tem pouco dinheiro, quem tem muito dinheiro, isso é relativo, isso não importa. A questão é começar. Tá? Bem, eu vou ficar por aqui, Caio. Eu agradeço a atenção mais uma vez, pessoal. Eu vou deixar no Instagram, no comentário, todos os links que a gente comentou, de sites que eu considero importante para vocês darem uma estudada e procurado um pouco mais, tá? A gente falou de bastantes assuntos, então quem tiver interesse, é só nos procurar. Caio, mais uma vez, muito obrigado. Com Deus aí. Eu agradeço. Por nada. Sempre uma oportunidade muito boa para ter um papo com você, ajudar a galera, e a gente sempre cresce junto, né? Sim, sim, perfeito. Essa é a ideia, né, cara? Quanto mais... Eu aprendi isso na prática. E, por incrível que pareça, teve uma época que eu estava estudando, só para complementar um pouco mais, já passando das 11 horas, eu estudava muito, eu gosto muito de estudar, de trabalhar com o mercado. O problema é que quando eu retia essa informação para mim, eu não conseguia aprender. E depois que eu comecei a fazer live, fazer postagem, enfim, ficou algo mais fluente, né, natural. Então, eu adquiri um pouco mais esse conhecimento para mim, ensinando os outros, né? Então, enfim, mas acho que é isso. Eu agradecer a presença dos amigos que estão aí assistindo a gente, que eu estou vendo aqui, ó. Isadora, Marquinhos, Felipe, o Alisson, rapaziada fera, Vinícius. Valeu, os amigos. Obrigado, pessoal. Maravilha. Obrigado, viu, pessoal? Uma boa noite, Caio. Fique com Deus e nos falamos. Tchau, tchau. Obrigado.